Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui de Santimídias, e juntamente comigo agora vamos verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí aula de número 35, revisão e avaliação, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Então, pessoal, nesta aula a gente vai fazer uma pequena revisão de tudo que foi estudado na terceira unidade, tá legal? Vamos aqui para a tela então. Nós temos então aí, iniciando nossa revisão, vamos falar sobre as tabelas. Como diz o texto aí, existem diversos tipos de tabelas, ou seja, de preços, estados e capitais, entre outras. Aqui embaixo nós temos um exemplo. Vale lembrar que, para as tabelas, é muito importante que do que ela tratar tem que estar especificado aqui em cima. Ou seja, esta tabela aqui está nos mostrando estados da região norte. Esses estados estão com os nomes na primeira coluna, aqui no caso, tá? As siglas de cada um deles está aqui na coluna do meio, e na terceira coluna estão listados as capitais de cada um desses estados. O mais importante aqui, então, é você sempre reparar o seguinte, tá? Você tem que colocar, tem que verificar do que a tabela está tratando, tá legal? Não necessariamente, apesar de estarmos em uma aula de matemática, não necessariamente a tabela tem que tratar de números, tá legal? Aí você repara que nós temos uma tabela falando sobre os estados da região norte. Mas, como estamos aqui numa aula de matemática, vamos verificar aqui um exemplo de aplicação das tabelas, com auxílio de tabela, na verdade, né? O exemplo 1 diz o seguinte, ó, na tabela a seguir está a média dos alunos nos primeiros, segundo e terceiros bimestres em matemática. E aí você tem, no caso aí, a Ana, a Maria e o Pedro, com as notas de cada um deles, respectivamente. Aí, o comando diz o seguinte, ó, suponha que a média da escola seja igual a 6 pontos. Se no quarto bimestre a nota de todos os estudantes for igual a 7, podemos afirmar que... E aí você tem 5 opções de resposta. Turma, vamos lá aqui, olha só. Vamos identificar então, primeiramente, os alunos. Ó. Nós temos aqui então a Ana, temos aqui a Maria e temos aqui o Pedro, certo? Cada linha, cada coluna aí no caso, está em relação às notas de cada um deles, perfeito? Vale lembrar que, de acordo com a questão, cada um desses alunos teve uma nota 7 no quarto bimestre. Ok? Então vamos lá. Nós temos aqui então a Ana, onde ela teve as notas 6, teve as notas 5 e 5. Tá? Essas foram as 3 notas, lembrando que ela tirou 7 no quarto bimestre. Perfeito. A Maria, ela obteve as seguintes notas. Vamos lá. As 3 primeiras foram iguais a 8, 4 e 6, lembrando que a do quarto bimestre vale 7, já que a questão disse que todos tiraram 7. Perfeito? Opa, só apagar aqui. E, finalmente, o Pedro, ele obteve as seguintes notas. Reparem, ele teve notas iguais a 7, 7 e 5. 7, 7, 5 e 7 no quarto bimestre. Turma, se liga aqui na dica rapidinho. Reparem que, de acordo com o texto da questão, ele está informando que a média da escola é igual a 6 pontos. Isso quer dizer o quê? Se nós temos aí 4 bimestres, basta você pegar essa média e multiplicar por 4. Ou seja, 6 vezes 4 é igual a 24. Isso quer dizer, então, que a pontuação mínima para que cada aluno seja aprovado, aliás, nessa escola, é de 24 pontos, tá? Então, vamos lá aqui verificar. Ó. A Ana, 6 mais 5 é 11, 11 mais 5 é 16,
16 mais 7, opa, rapidinho aqui, 16 mais 7 é igual a 23, né? Então, a soma dessas médias foi igual a 23. A Maria, 8 mais 4 é 12, 12 mais 6 é 18, 18 mais 7 é 25. E o Pedro, 7 mais 7, 14, 14 mais 5, 19, 19 mais 7, 26. Então, você repara que, desses 3 alunos, a Maria e o Pedro foram aprovados. Infelizmente, a Ana não foi aprovada. Então, aqui, ó, o nosso gabarito, a alternativa correta é a letra B, pois até então, somente a Ana foi reprovada, ok? Lembre-se que isso é uma ideia também que você pode utilizar aí na sua escola também, tá? Você pega, no caso, a média da escola para passar no bimestre, né? Multiplica pela quantidade de bimestres, geralmente são 4, e aí você tem um somatório mínimo para alcançar para ser aprovada na sua série. Vamos seguir em frente então. O próximo passo, o próximo assunto estudado foi o princípio fundamental da contagem, que na verdade ele trata de uma das partes, uma das ferramentas estudadas na análise combinatória. Falando especificamente do princípio fundamental da contagem, ele é uma técnica onde a gente vai se basear na escolha. Então, qualquer situação que você tenha baseada em escolha, ali você pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Nesse momento, por exemplo, aqui você consegue reparar que eu estou em closet. Vamos supor que eu queira escolher um conjunto de roupa para dar uma volta, para passear, né? Então, eu tenho uma certa quantidade de camisas disponível, assim como uma certa quantidade de calças e também de par de sapatos. Para que eu consiga me arrumar ou me vestir utilizando uma camisa, uma calça e um par de sapato, aí a pergunta pode ser a seguinte: de quantas maneiras diferentes eu posso me vestir para sair de casa? Então, para isso, você vai sempre fazer o seguinte: quando a questão se tratar de escolha, você vai verificar a quantidade de cada um dos elementos disponível, tá? E aí você vai multiplicar todas essas quantidades. Isso vale, por exemplo, também para uma outra situação, por exemplo, em um restaurante. Você tem em um restaurante várias opções de pratos para se servir. Entrada, prato principal, sobremesa, por exemplo, tá? Aí a pergunta é: de quantas maneiras você consegue se servir escolhendo um de cada? Mesma ideia. Você vai pegar as quantidades e multiplicar, e aí você vai ter o resultado final. Tranquilo? Mas vamos aqui para a definição de PFC, olha só. O princípio fundamental da contagem, ou carinhosamente chamado de PFC, é uma técnica matemática que permite calcular o número de combinações possíveis quando há mais de uma decisão a tomar, ou seja, você tem que fazer uma escolha. É também conhecido como princípio multiplicativo. O PFC é um tópico fundamental da análise combinatória, um ramo da matemática que estuda problemas de contagem. E aí, em seguida, a gente tem alguns exemplos de aplicação. Por exemplo, a gente pode escolher um item de cada categoria para uma festa surpresa. A gente pode escolher um modelo e uma cor de carro, de bicicleta, tá? Dentro de uma loja que vende esses tipos de elementos, né? Você pode escolher uma saia e uma blusa para passear, para sair de casa. Então, tudo que envolva, olha só, basta você reparar aqui no verbo, ó, tudo que envolve escolha, tá? Então, aí você vai estar tratando de exercícios em relação ao PFC. Beleza. Seguindo em frente agora, vamos falar sobre os arranjos simples. O que são arranjos simples? Agora. O arranjo simples, na verdade, é uma outra forma de nós trabalharmos e estudarmos a análise combinatória. Na cartela, você vê que a definição diz o seguinte: os arranjos simples são aqueles sem elementos repetidos no seu conjunto, para calcular o número de arranjos formados
por P elementos de um conjunto finito de N elementos distintos, utilizamos a seguinte fórmula. Nós temos aqui, então, pessoal, a fórmula dos arranjos. Olha só. Então, um arranjo de N elementos tomados P a P, é assim que a gente vai ler essa partezinha, tá? Ela é igual a quem? A N fatorial sobre N menos P fatorial. Perfeito? E aí, a gente tem aqui na próxima cartela justamente a identificação de cada um desses elementos. Então, veja, aqui primeiro nós temos o ANP, que é justamente o número de arranjos em um conjunto com N elementos tomados P a P. O N é o número total de elementos no conjunto, ou seja, o número de elementos que você tem disponível. E o P é o número de elementos ordenados. O que isso quer dizer? É o número de elementos que a questão vai te pedir para determinar, ou que você quer encontrar, tá legal? Mas, olha só o texto aí embaixo. Para entender a fórmula, é preciso conhecer este sinal, que é um ponto de exclamação. Lembrando que é um ponto de exclamação na língua portuguesa, certo? Então, a gente tem aqui um ponto de exclamação. Perfeito. Mas aqui para a matemática, esse ponto de exclamação a gente vai chamá-lo de fatorial. E esse fatorial, pessoal, é uma operação matemática muito presente na análise combinatória. Aí fica aquela pergunta. Ok, professor, mas eu não sei o que é essa exclamação, eu não sei como calcular o fatorial. Sério? Vou te mostrar agora, olha só. Nós temos então aqui o seguinte, ó, que o fatorial de um número é uma operação matemática realizada por multiplicações sucessivas de valores inteiros decrescentes, ou seja, elas vão começar no próprio número e obrigatoriamente terminar no número 1. Por exemplo, você verifica que nós temos aí o cálculo de 4 fatorial. Então, começando do 4, você vai pegar todos os números anteriores até chegar a 1. Então, 4, 3, 2, 1, e aí você vai resolver a multiplicação entre esses 4 fatores. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 24. A mesma ideia vale, por exemplo, para 5 fatorial. Então, você vai ter 5, 4, 3, 2, 1, onde a multiplicação entre esses 5 fatores é igual a 120. Isso quer dizer, então, o seguinte, pessoal, que 4 fatorial é igual a 24, que 5 fatorial é igual a 120. Tá legal? Agora, por definição, nós temos que o zero fatorial ele vai ser sempre igual a 1. Sempre. Tá legal? Ok? Agora vamos verificar um exemplo de aplicação. Olha só. Se liga aqui na questão. De quantas maneiras diferentes 4 pessoas podem organizar uma fila? Turma, o que é importante você perceber aqui? Já que eu quero organizar uma fila, verifiquem que a gente não vai aumentar e muito menos diminuir a quantidade de pessoas nessa fila. Ou seja, se tem 4 pessoas, são essas mesmas 4 pessoas que vão formar essa fila. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando você tiver, aqui no caso, um modo de calcular, né, onde você não vai alterar a quantidade de elementos, a gente chama também de permutação. Ou seja, basta você realizar o fatorial dessa quantidade. Então, bora voltar aqui para a cartela, olha só. Se nós temos, então, aí 4 pessoas, tá? A questão está pedindo o seguinte, de quantas maneiras diferentes essas 4 pessoas, elas podem ficar organizadas em uma fila. Ora, como são 4 pessoas, então aqui eu vou ter 4 fatorial, ou seja, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vejamos, 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2 é 24, e 24 vezes 1 é igual a 24. Então, quer dizer que essas 6 pessoas, elas podem se organizar de 24 maneiras diferentes para formar uma fila.
Vamos supor que, de repente, você não lembre do fatorial, tá? Ah, professor, me esqueci, não sei como é que eu vou calcular o fatorial. Tem problema? Nenhum. Porque, olha só, o que a gente pode fazer? Vamos imaginar, então, aqui que nós temos uma fila com 1, 2, 3, 4 lugares, certo? E aí nós temos aqui embaixo, eu vou colocar aqui as pessoas A, B, C e D. A primeira pergunta que você deve realizar é a seguinte: nós temos quantas pessoas para escolher uma para iniciar essa fila? Eu posso escolher uma pessoa dentro de 4 possíveis. Ou seja, bem aqui então vem o número 4. Vamos supor que eu vá eliminar a pessoa B. Por que eu estou eliminando a pessoa B? Porque uma mesma pessoa não pode tomar 2 lugares diferentes numa fila, logicamente, tá? Beleza. Para o segundo lugar aqui, reparem que antes nós tínhamos 4, agora nós temos 3 pessoas, A, C e D, para escolher uma. Então aqui eu tenho 3 possibilidades para escolher uma pessoa. Vou eliminar a pessoa D. Agora, para o terceiro lugar, reparem que nós temos apenas 2 pessoas. Vou eliminar a pessoa A e sobra somente uma pessoa. Reparem que aí em cima apareceu o quê? Apareceu 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é justamente o 4 fatorial. Ou seja, o nosso resultado aqui é igual a 24, tá? Então, independente do tipo de maneira que você vai escolher para resolver essa questão, você sempre vai cair no 4 fatorial. Isso acontece, pessoal, porque nós temos aqui no caso uma mesma quantidade de elementos para escolher e para se alternar entre eles. Agora vamos a mais um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha disponível os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Então, nós temos aí 7 algarismos disponíveis. Eu quero saber quantos números com 3 algarismos diferentes a gente pode formar usando os algarismos de 1 a 7. Então, olha lá, gente. Nós temos aí, então, 7 algarismos, tá? Detalhe que não aparece o número 0, beleza? Beleza. Então, vamos seguir em frente aqui, olha só. Para escolher o primeiro algarismo, repare que nós temos 7 disponíveis. Então, aqui vai ficar... Opa, rapidinho. Então, aqui vai ficar o 7, tá? E aí eu vou escolher o número 4, por exemplo. Detalhe importante aqui, pessoal. Este 7 que está escrito em vermelho não é o elemento 7 que está escrito em preto, tá? Este 7 em vermelho se trata de quantidade, porque nós tínhamos antes 7 números para escolher um. Escolhi o 4, por exemplo. Para o segundo algarismo, agora, me sobraram 6. E aqui eu vou escolher o 2. Mas por que está diminuindo a quantidade? Porque a questão está afirmando que os 3 algarismos obrigatoriamente têm que ser diferentes. Tá legal? E para o último, eu tenho 5 possibilidades. Ó. 1, 3, 5, 6 e 7. E aqui eu vou eliminar o 7. Então, tá aí. Como nós temos, então, aí no caso, essas quantidades, basta resolver a multiplicação entre eles. Ou seja, 7 vezes 6, o resultado é igual a 42. 42 vezes 5, o resultado é igual a 210. Então, a gente pode formar 210 números, tá legal? Com 3 algarismos cada um, sem que nenhum deles se repita, usando os algarismos de 1 a 7. Aí você pode perguntar o seguinte: professor, e se de repente a questão dissesse que a gente pode repetir o algarismo, como é que ficaria? Ora, se pode repetir o algarismo, então, aqui nesse caso eu teria o seguinte, ó. A gente teria 3 espaços. Para o primeiro eu posso escolher 1 dentro de 7. Para o segundo, 1 dentro de 7. E para o terceiro, 1 dentro de 7. Ou seja, 7 vezes 7 vezes 7, o resultado é igual a
343. Beleza? Então, você tem aí as duas diferenças, podendo repetir algarismo e não podendo repetir algarismo, perfeito? E aí, pessoal, com esse último exemplo, a gente vai chegando ao final aqui da nossa aula. Espero que vocês tenham relembrado e conseguido compreender o que foi ensinado. Quero agradecer a sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade.